Veja agora tudo o que vai acontecer em Se Nos Deixam. Spoiler, resumos, chamadas e capítulos completos todos os dias aqui atualizado com exclusividades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui em comentários e não se esquece de se inscrever, deixar sua opinião e se assistiu ao capítulo, deixe também sua opinião. E deixa também o seu like em nossos vídeos. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Na opinião de vocês, quem é mais bonito, o Martim ou o Gonzalo? Deixem sua opinião. E também nos conta de onde você está nos acompanhando. Nossos abraços de hoje vai para Maria de Fátima, que é lá de Jandira Grande, em São Paulo, Vera Assis e para Jennifer Braslio. Bom, agora sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Ainda na escola, Alice fica horrorizada por eles chamarem até a polícia para Miranda, mas a diretora insiste que eles são obrigados a fazer isso. Shrek ameaça seu pequeno sermão que eles poderiam chamar a polícia para Miranda, mas Miranda estaria no centro das atenções por apenas 10 minutos. Então, a atenção se voltaria para a escola. Depois de algumas ameaças, trazendo à tona que a Fundação Garranza ajudou imensamente a escola, a diretora concorda em suspender Miranda apenas por 2 semanas, mas ela precisa ter ajuda profissional. Shrek então vai dizer a Miranda e Alice que tudo foi resolvido. Eles devem sair e enquanto ele olha para Miranda, ele acrescenta: porque esse pedacinho do céu se transformou em um pedacinho do inferno. Alice não pode acreditar que ele disse isso e Miranda diz que ele não precisa se preocupar. Ela não vai levar nenhuma droga do escritório para a sala de aula. Alice diz a Miranda para se cuidar e não se meter em muitos problemas. Quando Alice pergunta como ele conseguiu resolver o problema, Martin entra em cena. Shrek se pergunta o que ele está fazendo lá. Ele repreende Alice por trazer seu amante para a escola e acha que é uma pena que Martin não tenha chegado mais cedo em sua vida para aconselhar sobre como educar seus filhos. Sofia aparece. Depois que ela abraça Martin, Miranda e Shrek o cumprimenta friamente. Bem estranho, viu? Martin expressa que espera que tudo corra bem e vai embora. Ele repreende Alice por trazer seu amante mais uma vez. Lucas pergunta à mãe se ela está com a bolsa pronta. Quando ela pergunta se ele vai dizer a Shrek que ela está indo para a cirurgia, Lucas não acha que eles precisam dizer nada a ele. Rebecca está com um médico que explica que a substância encontrada indica que ela tem sim Alzheimer. Eles que podem começar o tratamento agora, mas Rebecca quer saber quanto tempo ela tem antes de esquecer quem é até seu próprio marido ou seu filho, ou ela mesma. Guterres diz a Karina que Mujica ordenou que Paulo fosse morto à primeira vista. Quando Karina sai, ela vê então Fagundes, que diz a ela que acabou de ver Paulo na entrada do prédio. Sofia diz a Martim que está muito feliz por ele ter vindo buscá-la, mas ainda tem mais 1 hora. Ela então pergunta se há algum problema com aquelas pessoas com quem ele estava, mas ele desvia e diz a ela que eles são apenas amigos e ressalta que a companhia acabou de tocar. Shrek repreende Alice por trazer seu amante mais uma vez à escola. Miranda interrompe que a filha de Martim frequente a escola lá, então ele provavelmente veio vê-la. Miranda ingênua. Diego corre até Miranda e pergunta se ela está tudo bem, mas Shrek se volta contra ele e o acusa de colocar Miranda nas drogas. Então, ele diz a Diego para ficar longe de Miranda. Ele nem deveria olhar para ela. Depois que Diego e Miranda saem juntos, Shrek volta sua ira para Alice mais uma vez, dizendo a ela que ela está dando o mau exemplo. Miranda, então, aprendeu com ela. Julie Cobra e Ângelo têm algumas palavras afiadas um para o outro. Ela quer que quaisquer novas contratações sejam discutidas com ela e com Shrek, mas Ângelo esclarece que seu trabalho é apenas procurar talentos, e isso era Martin. Julieta zomba que Martin não foi muito profissional quando ele mexeu com a esposa do chefe.
Julie Cobra faz uma careta e avisa a Ângelo que é melhor ele ter cuidado porque ninguém é indispensável. Então, é melhor ele ser mais gentil com ela, ou melhor, mais obediente. Miranda volta para a aula para pegar suas coisas e avisa a Nicole e avisa que ela não sabe quando, mas ela vai retribuir pelo que fez. Shrek não quer aquele homem perto de seus filhos, então Alice retruca que ela também não quer Julieta perto de seus filhos, mas ela está se acostumando com isso. Shrek então diz a ela que Martin está apenas com ela por pena, então ela pede que ele entre em sua vida pessoal, como eles argumentaram. Miranda se aproxima e diz para eles pararem, seu então bastardo. No hospital, Lucas acompanha a mãe na cirurgia. Fagundes diz a Karina que não sabe para onde Paulo foi. Ele simplesmente desapareceu como num passe de mágica. Karina acha que é melhor porque se Paulo voltar, ele é um homem morto. Mujica ordenou que ele fosse eliminado. Fagundes então ressalta que isso só prova que Mujica está escondendo sim alguma coisa. Fora, Paulo caminha e vai até uma árvore. Ele pensa no conselho de Azote de que ele deveria deixar o país e começar uma nova vida. Mujica encontra-se com Eutoro Cruz, que diz a Mujica que lhe assegurou que as águas já estavam calmas, mas soube que Paulo escapou. Mujica diz para ele não se preocupar, porque eles vão pegar Paulo em questão de horas e ele será eliminado. Toro, que é o assassino de verdade, diz para ele se apressar, porque ele teve e tem muito trabalho a fazer. Quando Mujica diz a ele que há uma nova gangue tentando invadir seu território, Toro garante que ninguém entrará em seu escritório, e muito menos em seu território. Mujica o aconselha a ficar quieto, ou pelo menos até que eles eliminem Paulo e o caso de Simon seja encerrado para sempre. Na academia de culinária, Gonzalo se surpreende que Lorena não seja mais sua sócia. Natália diz para ele aceitar. Lorena só fez o que deveria ser feito há muito mais tempo. Fernanda está falando ao telefone com Carlota quando Samuel chega e pergunta se ela está pronta para rescindir o relatório. Shrek, Alice e Miranda chegam em casa e Shrek ordena que Miranda vá para o seu quarto imediatamente. Ela deve ficar dentro de casa durante a suspensão. Miranda repete que não usa drogas e sugere que ela seja testada para drogas. Mas Shrek acha que ela está apenas sugerindo isso porque ela não usa há dias e as drogas não aparecem. Alice então defende Miranda e diz a Shrek que ele deveria ser mais confiante e solidário. Shrek então começa sobre Martin e Alice fala sobre seu relacionamento de 3 anos com Julie Cobra. Eles jogam mais alguns tiros em cada um até que Miranda grita, "Fiquem quietos!" e corre para o quarto dela. Depois que Alice ordena que Shrek saia imediatamente da casa, Eva se intromete e diz a Shrek que agora eles podem então conversar. Em seu quarto, Miranda conversa com Benito, o peixe, e diz que faz tudo errado. Ele deveria ser como os pais dela, que estavam brigando, e é tudo culpa dela. Sua vida é um erro, ou melhor, um erro de sistema, como um vírus. Enquanto ela desliza para baixo e se senta no chão, Diego a chama, mas ela não atende. Na escola, Diego questiona Nicole. Como ela pode fazer algo assim com Miranda? Facilmente, Diego. Ela é muito venenosa. Nicole se pergunta se é assim que ele pede desculpas, já que foi ela quem acabou machucando depois que Miranda bateu nela. Quando Diego defende Miranda e repreende Nicole por mentir, Nicole garante que não mentiu. Miranda tinha drogas na mochila, sim. Diego então diz a ela que eles acabaram. Ele não quer saber mais dela. Ele não quer ficar com uma garota que gosta de machucar os outros só por diversão. No hospital, um enfermeiro ordena que a recepcionista chame então o Dr. Guzmán, pois o paciente está com complicações cardíacas. Lucas ouve e tenta fazer com que a enfermeira lhe diga o que está acontecendo, mas ela diz que ele terá que então esperar pelo cirurgião. Lucas tenta ligar para Shrek, mas Shrek recusa a ligação. Então Lucas deixa uma mensagem de que sua mãe está passando por uma cirurgia e houve sérias complicações que podem colocar a sua vida em perigo. Eva e Shrek conversam.
Depois que eles falam sobre Alice, Eva pede as informações do contato do IPI porque ela quer pedir a ele para obter informações sobre Martin, porque ela tem certeza que Martin é um jogador e Eva quer tirar a sujeira dele. Shrek traz então à tona a diferença de idade entre Alice e Martin. Então Eva joga de volta a diferença de idade entre ele e Julieta. Depois que Shrek lhe dá o número do telefone que ela pediu, Eva precisa então de outro favor, já que o custo dos remédios subiu muito. Quando ele transfere algum dinheiro para a conta dela, ela agradece e o lembra que ela é os olhos dele naquela casa e a única que a ajuda, e que ela vai fazer isso até morrer. Fábio chega em casa e vê Rebeca sentada à mesa. Ele começa a contar a ela sobre Martin e Alice. Então, pergunta se ela sabia disso. Rebeca traz à tona o que temos dito. Shrek é muito mais velho que Julieta e ninguém parece se incomodar com isso. Quando Fábio nota sua distração, Fábio pergunta se algo aconteceu. Então ela diz a ele que foi ao médico e que ele lhe disse a mesma coisa de antes. O que ela tem é provavelmente por causa do estresse. Samuel e Fernanda estão no Ministério Público. Eles estão recebidos por Gutierrez, que diz a ela que tiveram tempo suficiente para trabalhar em seu caso. Samuel interrompe e diz a ela que Fernanda está lá para discernir seu relatório. Depois que Fernanda concorda que é por isso que ela está lá, Gutierrez pergunta se ela tem certeza enquanto ele olha desconfiado para Samuel. Depois que ela confirma que tem certeza, Gutierrez diz a eles que receberá então a papelada. Gonzalo se aproxima de Lorena e pede que conversem, já que ele se sente um tolo. Lorena sugere que ele faça terapia para descobrir seu relacionamento com as mulheres. Gonzalo então tenta dar uma palavrinha, mas Lorena diz para ele falar com Natália para que possa praticar o que vai dizer sobre seus relacionamentos tolos com as mulheres. Martim fala com Carlota ao telefone e explica por que levou Sofia para seu apartamento. Quando ela continua a repreendê-lo, ele diz a ela que precisa desligar. Logo depois, Alice liga e Martin pede desculpas por aparecer. Ele estava tentando ajudar, mas só piorou as coisas. Alice então lhe dá uma atualização sobre o que aconteceu com Miranda. Alice então ouve Sofia chamar. Então ele diz a Martin que eles precisam conversar mais tarde. Karina vai ver Yara e conta que Paulo foi flagrado no Ministério Público, mas depois desapareceu. Depois que ela diz a Yara que é melhor que Paulo não se entregue porque a ordem é eliminá-lo, ela acrescenta que a única pessoa que pode salvar é Yara. No escritório de advocacia, Moisés pede a Adriana o número do órgão que rastreia a intercepção de ligações telefônicas. Ainda com Yara, Karina diz a Yara para dizer a Paulo para não se entregar. Só então, Alice desce e após as apresentações, Yara descobre que Karina e Alice já se conhecem. Karina explica que elas se viram no apartamento de Martim. Yara então explica que Karina a está ajudando com o caso de Paulo. Depois que Alice se surpreende com o envolvimento de Martin no caso, Karina sorri e diz a ela que é surpreendentemente que, estando tão perto de Martin, ele não conte a ela sobre coisas tão importantes. Fagundes vai falar com Martin. Depois que Sofia sai para passear com o cachorro, Fagundes conta a Martin sobre ver Paulo, que estava prestes a entrar no Ministério Público e depois desapareceu. Fagundes acha que foi melhor porque Mujica está com os olhos malvados nele, querendo matá-lo. Fagundes então diz a Martim que Mujica lhe garantiu que o arquivo sobre Paulo está cheio de provas contra Paulo, mas quando ele o revisou, não viu muita coisa não. Mujica ainda está com Touro, é o Touro. Mujica está então tentando garantir ao Touro que ele cuidará de Paulo desde que ele esteja limpando toda a bagunça que o Touro fez quando matou o filho do policial. Aqui então há uma informação importante, porque ele confessa. O Touro então justifica que fez o que fez, que tinha que fazer para proteger os dois. Mas ainda nesse mesmo capítulo, Alice está tendo uma sessão de terapia com Carlota e contando como ela se sentiu mal quando seus filhos viram as fotos. Alice acha que precisa pensar antes de colocar sua família em risco. Quando Alice se pergunta por que Shrek está determinado a tornar sua vida tão miserável, Carlota responde que é porque ela ousa ser feliz, com um homem mais jovem, claro.
Alice se pergunta o que ela deve fazer com seus filhos. Miranda está então em uma má formação e há problemas até na escola. Quando Alice sugere que ela deve terminar o relacionamento, Carlota pergunta como ela se sentiria a respeito. Alice acha que sentiria que a vida estava sendo arrancada dela. Carlota aconselha a agarrar-se a esse amor. Ela deve ligar para aquele homem e dizer-lhe que quer correr todos os riscos pelo amor deles. Alice precisa ser feliz. Ah, se Carlota soubesse de quem estão falando. Julie Cobra nota o mau humor de Shrek e pergunta se é porque ele está apaixonado por Alice ainda ou se seu ego foi ferido. Shrek culpa Miranda por seu mau humor. Julie Cobra então diz que quem a preocupa é Martin, que provavelmente está atrás do dinheiro de Shrek. Quando ela acrescenta que não foi demorar muito para que Martin abra a porta de Carranza para ele e sugere que Shrek precisa cancelar todos os cartões de crédito de Alice e qualquer outro meio de conseguir dinheiro, Shrek não permite isso. Shrek então recebe outra ligação de Lucas, mas ele ignora novamente. El Toro chega em sua casa e é recebido por Luna, que está feliz em ver seu pai. Aqui começamos então mais uma nova etapa na novela. Yara está nervosa esperando que Paulo ligue para ela e agora o problema de sua mãe com aquele repórter que trabalha na estação. Depois que Sheila conta a ela sobre a briga de gritos entre Shrek e Martin, Yara fica muito feliz porque ela fica arrepiada quando pensa neles juntos. Sheila se pergunta como Alice se sentiria ao descobrir que sua linda filha se apaixonou por um homem acusado de assassinato. Moisés entra no escritório de Mujica e pede que interceptem as ligações de Yara. Alice vai ver Martin depois que Martin garante a ela que sua ex já levou Sofia. Eles se beijam, mas Sofia não saiu e os vê. Essas são as informações dos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Fica ligadinho aqui no nosso canal, porque eu vou trazer essa e outras novidades aqui para vocês, viu? Então, continue coladinhos aqui. Não se esquece, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like. Muito obrigada por sua audiência. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.